Nós vamos passar ao estudo desta manhã. O primeiro dos temas que nós trataremos nesse momento de classe única é sobre a teologia do culto. Nós vamos abrir a Escritura em Deuteronômio 6, versículo 13. Os irmãos que porventura precisarem sair, eu queria pedir só para saírem em silêncio. E aí, se precisarem tratar alguma coisa lá fora, para a gente não perder o tempo do nosso estudo. Deuteronômio 6, versículo 13. Vamos ler todos? Deuteronômio 6, 13. Tá na capa mesmo o texto. Está bem pequenininho. Deixa eu apagar as luzes aqui no fundo. Aí, vamos lá. Todos juntos? O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Amém. Meus irmãos, alguém já disse, pode ir? Isso. Não estranhe esta cena, depois eu vou explicá-la. Alguém já disse que encher um culto é fácil, e é fácil mesmo. Basta pregar o que as pessoas gostam de ouvir. Basta oferecer coisas aqui na igreja. Venha para o culto, aqui você vai ganhar uma cesta básica. Na verdade, fica ali a gente ali fora que não caberia mais. Basta oferecer prosperidade, saúde. Basta pregar um evangelho diluído, água com açúcar. Discurso brando contra o pecado, nada de falar, olha, não fala mais firme não, porque senão espanta as pessoas. Faz um culto mais irreverente, arranca púlpito, arranca isso aqui, faz um palco, uma coisa assim mais light, mais social, põe os banquinhos altos aqui, a gente senta e vai uma conversa informal, sugestões. É fácil encher uma igreja. Basta trazer músicas que emocionam. Na verdade, artifícios para encher uma igreja. Olha, uma vez eu fui convidado para o aniversário de uma igreja, e era uma igreja, não era presbiteriana, mas era uma igreja séria. E aí começou participação musical e coral, e participação musical e coral, e, sem exagero, depois de talvez uns 40 minutos, leram um versículo. Aí eu, pensei que não ia ler a Bíblia. E aí, leram um versículo. Depois, mais participação, mais música, participação, música. Acreditem, deu quase 2 horas, e eu pensando, que horas vai ser esse sermão? E quanto tempo vai ser esse sermão? Daí a pouco o pastor pegou o microfone e disse assim: meus irmãos, o nosso tempo é avançado, hoje não deu tempo para ter uma mensagem, vamos orar para a gente encerrar. Na hora eu fiquei assim, como cultuar ao Senhor e mal ter a leitura da Escritura e muito menos a exposição fiel. A igreja estava assim, tinha 1 ou 2 bandas famosas tocando. É fácil encher uma igreja. Um culto é fácil. Por outro lado, é triste ver um culto vazio. A igreja cheia de bancos e
meia dúzia de pessoas, ou bancos vazios. É triste mesmo ver bancos vazios. Mas o que muitos pregadores têm feito é tentado criar artifícios para encher os bancos. Ou trazer os crentes à igreja, ou até frequentantes, importa que esteja cheia. E há várias tentativas equivocadas, e aí está a foto de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e se você vir a imagem, embaixo tem uma mesa. Alguém consegue enxergar o que tem ali? É a Santa Ceia. E o que é que está em cima é o quê? Uns homens dançando balé, num culto de ceia na igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Artifícios são criados e pelo menos eu cito 3 áreas de artifícios equivocados que são criados para tentar encher o culto. O primeiro deles é ligado à prosperidade, em todas as áreas. Não estranhe como se isso fosse novidade. Olha, depois que a teologia da prosperidade apareceu, ela é antiga. Vocês conhecem qual era um dos principais dos falsos deuses no período dos reis? Alguém lembra? Começa com a letra B. Baal. Baal era deus da prosperidade, vocês sabiam disso? Baal era deus da prosperidade. Em uma terra em que a chuva era escassa, eles dependiam o tempo todo de água. Eles oravam pelo Deus da fertilidade, da prosperidade. É antigo o homem buscar isso. Outro erro tem relação com entretenimento, que é o exemplo da imagem aí. Você enche um culto se você trouxer entretenimento. Tem igrejas que trazem, sabe o que é aqui na frente? Um tatame. E aí vamos fazer uma luta de, sei lá, de jiu-jitsu ou alguma arte marcial. Entretenimento. O terceiro erro tem ligação com o pragmatismo. Estes 2 primeiros são mais difíceis de entrar no presbiterianismo. Teologia da prosperidade, dificilmente você vai ver em um púlpito presbiteriano. É possível que haja pastores equivocados pregando isto, mas é mais difícil. O segundo deles, entretenimento. Dificilmente você vai ver aqui, ou pelo menos em uma época, nesses próximos anos, eu creio que dificilmente você vai ver em um púlpito presbiteriano no Brasil algo como isso aí, um show de balé ou qualquer outra coisa parecida, um show no lugar do culto. É um pouco mais difícil. Mas o pragmatismo, por ele ser sutil, ele traz mais risco para nós. Nós temos o risco de substituir aquilo que é certo por aquilo que dá certo. Isso aqui dá certo, faz isso. Já tentamos de tudo, mas nós sabemos que a nossa regra de fé e prática é o quê? Qual a nossa regra de fé e prática? Pode responder, irmãos. É a Bíblia. Vocês estão com medo de responder que é a Bíblia? É a Bíblia. E nós não cultuamos a Deus do jeito que nós queremos ou que inventamos, mas nós cultuamos a Deus do jeito que a Escritura nos ordena. Preencher um culto com propaganda falsa do Evangelho, com invenções que não são o que a Escritura nos ensina, é afronta ao Senhor. Eu gosto do seguinte exemplo. Eu não sei do que o irmão Marden gosta de comer, do que ele não gosta. Você não gosta de feijoada? Ele gosta de feijoada, mas você não gosta? Gosta de tudo, é mais difícil, né? Mas, por exemplo, imagine que ele não gostasse de feijoada, e eu, sabendo disso, chegou, olha, é de coração essa feijoada, coma. Não adianta. Não adianta ser de coração, não adianta ser com toda a dedicação, com todo o zelo, e ser desprovido da verdade.
A verdade é, ele não gosta disso, ele não vai comer. No máximo vai comer, não vai lhe dizer que não gostou, vai com constrangimento, vai lhe comer, mas com Deus não é diferente. Deus, ele escolheu o modo como ele quer ser adorado. Isso tem relação com sua santidade, com a sua perfeição, com o seu ser. E oferecer a Deus aquilo que ele não gosta, pode ser de coração, com dedicação, com empenho, pode ter tudo isso. O que importa é que é de coração. Não, também importa isso. Mas se for desprovido da verdade da Escritura, como Deus revelou que quer ser adorado, vai ser afronta. É óbvio que nós temos, o que a nossa confissão de fé fala sobre circunstâncias de culto. O que é isso? Olha, meus irmãos, esse bairro é muito perigoso. Começar um culto 9 da noite, em um dia normal, é complicado. Porque as ruas estão vazias, as pessoas estão dormindo. Nós começamos que horas? 18 horas. Nós temos a circunstância, nós podemos mexer nisto, ou em detalhes, mas nós não podemos colocar no culto aquilo que Deus não ordenou, e eu já falei sobre isso outras vezes. Uma das grandes diferenças do catolicismo neste ponto, é que no catolicismo acontece o seguinte: nós cultuamos, e eles, né? Só a forma de dizer, se cultua de acordo com aquilo que Deus não proíbe. Deus não proibiu, eu posso. Tem algum versículo dizendo: não colocarás vela na mesa do culto. Tem versículo dizendo isso na Bíblia? Eu posso colocar então? Tem algum versículo dizendo: não dê 3 piruetas aqui no púlpito? Tem versículo dizendo isso? Eu posso fazer isso? É porque nós cultuamos conforme o princípio regulador do culto. Qual é? Deus ordena o modo como Ele quer ser cultuado. Eu cultuo não de acordo com o que Ele não proíbe. Eu cultuo de acordo com o que Ele ordena. Ele ordena orações na Escritura, no seu culto? Ordena, eu oro no culto. Ele ordena coreografia? Eu não cultuo com coreografia. Ele ordena Santa Ceia? Eu tenho Santa Ceia. E assim, nós temos os atos de culto. Algumas definições sobre o que é culto, os tipos de culto e pressupostos do culto. Nós vamos hoje tentar encerrar estes 3 pontos. O primeiro deles, o que é culto? Eu trago uma definição primeira do reverendo Hermes, que diz assim: o culto, pode passar, o culto é a expressão da alma que conhece a Deus e deseja continuar mantendo este diálogo, mesmo que este diálogo, por alguns instantes, consista apenas no monólogo edificante de Deus falando, pregação. O culto é uma reação adoradora que só se torna possível pela graça de Deus que nos dá vida, capacitando-nos para este evento. E aí, o reverendo Hermes cita também esta outra definição de um teólogo, eu não me recordo se ele é espanhol, Vítor Garcia, mas é de uma revista em espanhol, que ele diz assim: em essência, o culto é um encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Isso é muito importante. Deus fala à sua igreja através da sua palavra, e a congregação expressa a sua adoração ao Senhor mediante as orações, ofertas, quase a tradução, oferendas, e hinos. Lembre-se, o culto é uma via de mão dupla.
a igreja adora o Senhor e Deus fala com a sua igreja. E é por isso que pregação não é uma palestra, pregação não é uma sugestão. A pregação fiel, a exposição fiel da Escritura, seja por um pastor, seja por um presbítero ou por alguém devidamente autorizado, e a Escritura nos fala sobre a pregação no culto público, ela deve ser feita por homem. A IPB, inclusive, tem esta determinação. Por quê? Porque a pregação em si, no sermão, o sermão, ela é uma palavra autoritativa da parte de Deus para a sua igreja. Não é uma opção. O máximo que eu posso fazer é conferir na Escritura se é exposição fiel. Não é conferir nos meus gostos. Esse sermão foi demorado, esse foi chato, Se você perceber que o sermão é Deus fala à sua igreja através de sua palavra, a sua visão do sermão será diferente. Mesmo quando você estiver cansado, é óbvio que às vezes você toma um remédio, às vezes você teve um dia muito difícil, uma semana puxada, e o sono é inevitável em muitos casos. Mas mesmo quando vem o sono, a consciência de que ali é a palavra de Deus para a sua vida muda o modo como você se porta, até diante do sono. Eu já ouvi alguém dizer que quando está com sono, morde a ponta da língua para acordar. Mas, se você julga e percebe a importância disso, isso muda. Então, a questão é que o culto, o culto a Deus, ela é uma expressão de adoração em resposta ao Deus que faz uma convocação à sua igreja. Culto não é uma invenção humana, põe isso na sua cabeça. Culto é uma convocação divina. Deus sempre convocou o seu povo para quê? Para servi-lo, para cultuá-lo. Nós vamos falar sobre serviço. E o meio que esta adoração é servida é designada pelo próprio Deus. É designado o meio pelo próprio Deus, em que o adorador e o exercício de adoração são ou não aceitos por Deus. Os irmãos lembram de algum texto que fala sobre isso? O adorador e a oferta não sendo aceita por Deus? Caim e Abel, o exemplo de aceito ou não aceito por Deus. Eu trago uma última citação, eu achei ela belíssima, também do reverendo Hermstein. Essas citações desse livro, é que ele tem um livro de título Teologia do Culto. Eu acho que esse é um livreto, bem antigo, década de 80. Eu creio que os irmãos não vão encontrar esse livro para compra. Mas diz assim: o homem não cultua a Deus porque casualmente, em determinado momento de sua vida, teve um insight de fé e resolveu adorá-lo. Não. A adoração correta ao verdadeiro Deus é uma atitude de fé e obediência, na qual o adorador se prostra diante de Deus, que o atraiu com a sua graça irresistível. Neste ato de culto, o homem confessa a sua dependência de Deus, professando a sua fé em resposta à palavra criadora de Deus. Quem é a palavra criadora de Deus? Cristo, o Verbo que se fez carne. Por isso que ele cita João 1. A palavra de Deus é criadora, pois gera fé. E todas as vezes que Deus fala ao homem, algo de novo acontece. Olha, toda vez que a palavra de Deus é pregada, toda vez que o crente recebe a palavra de Deus, algo novo precisa acontecer nesse coração. Não tem como alguém receber de Deus uma palavra e ficar inerte. E olha o que ele continua: o homem não pode ser mais o mesmo, ele não pode mais ignorar este acontecimento. Isso se expressa em culto. A resposta do povo de Deus. Lembra de Abraão? Recebia promessas da parte de Deus e fazia o quê?
culto, levantava altar ao Senhor, e levantou ali um altar ao Senhor. É a resposta natural daquele que recebe a palavra criadora de Deus e que constantemente tem contato com esta palavra que é Cristo. Ele responde em culto a Deus. E aí olha o que ele diz, e se expressa em culto. Deus fala e o homem adora. Deus se mostra, o homem contempla. Deus abençoa, o homem louva. Culto é uma expressão de resposta por graça ao Deus que nos atingiu e é uma resposta natural do homem regenerado a Deus. Como não amar o culto? Como achar o culto enfadonho? Malaquias fala sobre isso. Desprezam o culto ao Senhor. Que enfadonho. Talvez seja porque nós perdemos de vista um detalhe sobre o culto que vamos falar mais à frente. Culto é serviço. Segundo ponto aí, são os tipos de culto. Nós temos 4 tipos de culto, e isso precisa ser claro na mente da gente. Porque nós nos portamos de maneira equivocada, muitas vezes no culto público, porque achamos que tudo é a mesma coisa. Culto público, doméstico, individual e o culto de vida. Eu vou ler para os irmãos alguns trechos dos nossos princípios de liturgia. Eu creio que muitos dos irmãos nunca nem ouviram falar dos princípios de liturgia da IPB. Eles refletem como a Escritura nos fala sobre o comportamento do cristão em culto a Deus. E ele traz distinções sobre o culto. O primeiro deles, o culto público. O artigo 7º diz assim, 7º e 8º. O culto público, está bem pequenininho ali, depois eu posso disponibilizar os slides, os irmãos que queiram estudar. O culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. O culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. E aí vem um parágrafo único: não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas. Isso aqui é o que o catolicismo faz, missa de 7º dia, de 30 dias, etc. A Escritura traz vários textos que falam sobre a atitude do povo de Deus no culto público. Por exemplo, Salmo 84, o que é que diz lá? Como amáveis são, Senhor dos Exércitos. Do que ele estava falando? O que era o tabernáculo? O tabernáculo era a tenda onde o culto era prestado ao Senhor. O que ele está falando, o que esse salmo está mostrando é: quão amável é o teu culto, Senhor. E aí fala dos altares. Os altares apontam para o próprio tabernáculo, os altares apontam para quem? Para o Messias, para a redenção. Quão amável é reunir com o teu povo para adorar o Senhor e aguardar o bendito Messias. É quase isso o salmo, parafraseando já em Cristo. Que prazer há no culto ao Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Eu ensino para Felipe essa seguinte frase: Felipe, o culto é sério e o culto é alegria. Não é piada, não é brincadeirinha, mas nós nos alegramos no culto.
E não é fácil ensinar para uma criança, não, porque às vezes a criança não quer fazer o culto doméstico, ou às vezes ela não quer se comportar no culto ao Senhor, mas é um trabalho árduo. E talvez alguém possa dizer que a minha experiência é uma só, mas aqui eu acho que ninguém foi testemunha do trabalho que nós tivemos com o Felipe para ensinar ele a se comportar no culto. Quando ele chegou aqui, alguns irmãos lembram das vezes que Samara ou eu saíamos arrastando ele ali para o banheiro para corrigi-lo. E às vezes ele dava um grito. Não quero apanhar. Porque ele já sabia. Observe, há uma distinção entre pecado e inquietação. A inquietação é normal de uma criança. Mas há a diferença entre a birra e essa sabedoria que os pais precisam ter. E aqueles que estão do lado também. Uma criança, ela é inquieta. Dá trabalho ela se aquietar, como um adulto consegue se concentrar. Mas há uma diferença que passa um limite, que depende da idade, depende da maturidade, do temperamento da criança e do cuidado de corrigir e de direcionar dos pais. Culto é sério, culto é alegria. Precisa haver alegria do povo de Deus ao se aproximar e se apresentar para adorar o Senhor. Pare para pensar, já falamos sobre isso também. A Escritura fala sobre refeição. Olha, há uma ênfase na Escritura da refeição como algo que interliga pessoas. E você não põe na sua mesa alguém que quer o mal da sua casa, alguém que está tramando a maldade contra você. Imagine que chega um assaltante e pula o seu muro e você convida para sentar com seus filhos na mesa? Certamente não. Mas a Escritura fala de um Deus que resolveu: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. É o Deus que nos convoca para sentarmos na sua mesa. Imagine que você é convidado para assentar-se na mesa do rei, como um nobre, como alguém privilegiado. Mas a figura é de que você era um largado, um miserável. A Escritura fala sobre isso. Olha, então, não vieram não os convidados do rei? Então manda vir trazer todo mundo aí. Quem você achar aí, os mais indignos, esta é a figura. Indignos pecadores, assentando-se para ouvir o rei, para ter o consolo do rei, a proteção do rei, em uma aliança eterna, para se assentar na mesa do rei. E eu venho para o culto embirrado. Hoje quem vai pregar é fulano. Não gostei disso. Não gostei daquilo. Culto é sério e culto é alegria. Tenha isto em vista ao vir à casa do Senhor. Andando. Culto doméstico. Na verdade, a vontade era que daria para ficar destrinchando, e aí a gente gastaria o curso de férias todo e não terminaríamos o tema. Mas o culto doméstico, eu inicio falando que, infelizmente, se fosse levantada uma pesquisa entre os evangélicos do Brasil, a porcentagem de crentes que fazem, pelo menos, quase todos os dias culto doméstico ia ser desse tamanho. Eu me recordo, e eu tenho consciência que não era legalismo, é apenas um testemunho. Meus pais faziam culto doméstico
Invariavelmente, era raro um dia que não era feito na minha infância. E aí a gente foi crescendo, entra na adolescência, e um começa a trabalhar aqui, outro começa a ter um compromisso e criar seus compromissos. E aí, meu pai, culto doméstico hoje, tal hora. E aí, tal hora, só tinha um dos filhos, ou nenhum dos filhos. E aí, todos os dias, esse alternamento de... hoje eu tenho um compromisso. Eu já marquei isso com fulano. Aí, meu pai, então vamos fazer o horário, todo mundo está em casa, 10 da noite. E aí, 10 da noite, adolescente, não, eu estou na casa de fulano. Fui para ali. Cada dia, adolescente é mestre para escorregar, né? E aí, meu pai, tá bom, eu vou dar o de vocês. Todos os dias, 4 da manhã, meu pai nos acordava. Todo mundo está em casa às 4 da manhã. Ele não fez isso por longos períodos, mas ele fez com uma didática. O culto doméstico é importantíssimo. Vocês não estão dando o valor devido ao culto doméstico. Vou ler o que o nosso artigo 10 do princípio de liturgia da IPB fala. Culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem de quantos em quantos dias? Diariamente, em hora apropriada, nem que seja 4 da manhã, né? Em hora apropriada, para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Infelizmente, a Igreja de Cristo tem perdido de vista a importância do culto doméstico. Deixa eu dar uma pincelada do que vamos falar ainda mais à frente, não hoje. Sabe por que muitas vezes nossos filhos não sabem se comportar no culto? Muitas vezes, não, nem sempre. Às vezes tem relação com temperamento e tem outros motivos. Muitas vezes é porque elas não têm o exemplo do culto em casa. Ela vai uma vez na semana para um culto. Ela tem 6 dias para esquecer o que ela aprendeu. O modo de se comportar. Mas se diariamente cultivamos um momento em que a gente para ouvir a palavra de Deus, a gente para outras áreas, a gente fala assim, ensina a criança, e ainda quando for velho não se desviará dele. Para o culto também é assim, a gente consegue ensinar uma criança, ela aprende. Às vezes é gritando, não quero apanhar. Mas é dever nosso ensinar em casa nossos filhos a cultuarem. Lembrem-se disso, igreja não é muleta espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os pais não tocam na Bíblia a semana toda. E aí querem que os professores da EBD façam milagre na vida da criança. Você acha que é aqui na igreja que ela vai conhecer a Bíblia? Que ela vai saber das histórias da Bíblia uma vez por semana? Ou é diariamente em casa? Deuteronômio 6. Nós lemos o versículo 13. Agora olha os versículos 1 até o versículo 3. Do 1 ao 3 é suficiente. Aliás, não. Até o versículo 9. Dá vontade de ler o texto todo, você vai andando aqui. Eu queria que alguém lesse em voz alta, por favor. Tua vida, os dias sejam prolongados.
te ordeno. Veja que forte o dever. Tem o salmista fala assim: o que ouvimos nossos pais, não encobriremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Nós temos o dever de passar para os nossos filhos, não é de domingo em domingo, é diariamente, é o tempo todo. Pare para pensar que às vezes você tem a oportunidade de falar de Cristo para o seu filho no carro, no trânsito. Um pedinte passa, você pode falar para o seu filho sobre o Evangelho. Qualquer coisa, coisas simples, nas coisas simples da vida, mas nós queremos entregar para a igreja a responsabilidade. E aí, nossos filhos, por vezes, não conhecem nada da Escritura, crescem sem mal conhecer o Evangelho e culpamos quem? A culpa é da igreja. A igreja não visitou, a igreja não fez isso, a igreja não ensinou direito, os professores não foram bons professores. Olhem para os professores da escola dominical e vejam o quanto que eles se esmeram para ensinar aos nossos filhos. O quanto eles se esmeram. Vá lá tentar ensinar crianças, você vai ver o trabalho. Os professores sabem o trabalho que dá para ensinar na escola dominical. E os adultos também precisam de estudo. Mas nós queremos que a responsabilidade nossa seja passada para eles. Enquanto eu deveria ir em casa diariamente, assentado, andando pelo caminho. É isso que a Escritura fala. E há um detalhe aqui que às vezes perdemos de vista. Eles não tinham a Bíblia. Não tinham. Eles não tinham assim o livro impresso para levar para casa. É por isso que há tanto, já falei sobre isso também, o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, foi escrito com retórica de leitura para audição, para ser leitura em voz alta, para que o povo que não tinha o texto escrito ouvisse, aprendesse, memorizasse. Há vários recursos chamados mnemônicos no Pentateuco. Por exemplo, por que às vezes você vê a lei falando da mesma coisa em vários lugares no Pentateuco? É que se falasse só uma vez tudo que tinha de se falar, mais à frente o povo nem lembraria mais daquele ponto. Mas há uma repetição proposital, porque o povo ia parar para ouvir a lei. Então eles precisavam de recursos, um deles, recursos de repetição, para ajudar na memorização. Já falamos também de outros tipos de recursos, de cantilação do texto, que é como que um meio canto, para que ajudasse a memorização. Mas eles tinham que memorizar a lei do Senhor, guardar nos umbrais da porta. A ideia ali não era literal, simplesmente vou amarrar aqui e ter o meu texto protetor no braço. A ideia é de alguém que guarda a lei do Senhor, que tem esmero para aprender. E quando? Dia de domingo? Não, diariamente. E o culto doméstico é uma das melhores ferramentas que nós temos nas mãos para ensinar a Escritura para a nossa casa. Mas sabe qual é o nosso problema? Chega em casa domingo à noite hoje, por vezes, nosso tema de conversa é o futebol, é o que vamos fazer durante a semana, e não a palavra que foi estudada, por exemplo. Culto doméstico é o segundo. Terceiro, culto individual. A irreverência de muitos crentes no culto público está por não conhecer essa distinção. Porque a Escritura fala de culto individual. Eu cultuo a Deus quando estou trabalhando? Cultuo.
Mas esse ainda não é o culto individual. O culto individual é o seu momento de devoção com Deus. Eu cultuo a Deus quando estou no culto público? Cultuo. Mas, por exemplo, no diretório de culto de Westminster, a Assembleia de Westminster foi quem produziu o Catecismo Maior, Catecismo Menor e a Confissão de Fé de Westminster, que a Igreja Presbiteriana adota como símbolos de fé. Mas a mesma Assembleia produziu o Diretório de Culto. A Igreja Presbiteriana não adota ele como símbolo de fé, mas ele serve para nós entendermos como o culto era tratado na produção da confissão de fé e dos nossos catecismos. E o diretório de culto, quando trata do culto, por exemplo, ele fala que as pessoas devem evitar exercícios particulares de devoção quando chegarem após o início do culto. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que o meu carro apaga o motor aqui na frente da igreja. E eu preciso de um empurrão. Quando você chega, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai ajudar a empurrar, não é isso? Porque é um exercício coletivo. Você não vai lá fazer alguma coisa, não, tá bom, e você chega, está vendo a coisa e vai, ou está fazendo uma coisa pessoal. Não, você vai direto para o exercício coletivo ajudar a empurrar o carro. Aqui está uma das diferenças da coletividade do culto. E há uma diferença também no catolicismo. No catolicismo você chega, você não faz nada. Quem faz tudo é quem? É o sacerdote. Você assiste à missa. Assim como quem está em casa online não está cultuando no culto público. Esqueça isso. Você está assistindo. Cultuando está aqui, ó, no culto público. Você pode estar num exercício de culto individual. Pode. Você pode estar usando a transmissão como seu exercício de culto individual. Mas o culto público implica em ajuntamento. Certo? Então, por exemplo, você chega atrasado no culto e senta, vai ler um texto e está lá rolando, no momento, a igreja está em momento de cântico, em momento de oração, em momento de pregação, e aí eu chego na igreja, não, mas eu tenho que fazer o meu exercício aqui agora, eu vou ler aqui um salmo, fazer a minha oração, e atrapalhando o outro que está do lado, desviando a atenção do outro para o seu exercício individual, mas aqui é um exercício coletivo. Os exercícios individuais vêm antes e depois do culto. Durante o culto, você chega e vamos empurrar o carro, entre aspas. Vamos adorar juntos a Deus. Chegou no meio do cântico, chega e cante. Não fique sussurrando uma oração para quem está do lado, perder a atenção da adoração a Deus. Lembre que o culto é o quê? É uma via de mão dupla. A igreja adora e Deus fala com a igreja. Qualquer coisa que atrapalhe qualquer pessoa, qualquer coisa é demais. Alguém passou mal, vai acabar atrapalhando, mas qualquer exercício voluntário que atrapalhe, evite. Evite sair para beber água se não é caso de um remédio, de alguma coisa. Sabemos que tem remédio que dá boca seca. É possível. Ou alguém toma um remédio que precisa ir ao banheiro. Mas faça o máximo possível para sair, para desviar a atenção de alguém, só se não tiver jeito. Vou dar exemplo simples. Pode parecer, não é legalismo. É uma dica simples. Evite arrumar o cabelo durante o culto. Você tira por vezes, às vezes foi um movimento involuntário, não é que é pecado você fazer isso, não.
mas tente o máximo não desviar a atenção do próximo para a adoração. É por isso que você não vai ver, por exemplo, na igreja presbiteriana, é mais raro, você vê, de vez em quando você vê, alguma igreja ou outra você vê, palmas. Pecado bater palma no culto? Tem assim. A Bíblia, alguém usa até um versículo, louvai-o com palmas. Mas você não vai ver nenhum versículo mandando fazer isso no culto. Isso é um ponto. Segundo detalhe, é que o risco de tirar a atenção da adoração é grande. Então, aquilo que vai tirar a atenção dos adoradores é melhor ser evitado. Aquilo que vai desviar o foco da adoração é melhor ser evitado. O culto individual, fugi um pouquinho do culto individual, mas voltando, no culto individual o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. A Escritura fala sobre isso, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Existe tempo para tudo. Tem tempo para o seu culto pessoal. Não é no culto público. O culto público é um exercício coletivo de adoração a Deus. Requer concentração, unidade. E, por fim, também dos mais confundidos, o culto, pode passar aí, por favor, o culto de vida. Hebreus 13, por meio de Jesus, vamos ler juntos? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha, ele está falando, isso é culto a Deus, fazer o bem ao próximo, a mútua cooperação, a prática do bem, fazer a vontade, isso é culto a Deus. Vai ser no culto a Deus assim, é por isso que eu vou de qualquer jeito para a igreja, falo de vestimenta. Ou me porto de qualquer jeito no culto a Deus, não. Existe o culto, eu vou usar esse termo com todo cuidado, nós cultuamos a Deus até no momento de um banho. Nós cultuamos a Deus até quando comemos em casa, quando lanchamos numa lanchonete. Em todos os momentos da vida, nossa vida deve cultuar o Senhor. Não é por isso que eu trago para o culto público a minha forma pessoal e devocional de culto a Deus. Porque há uma prescrição para o momento do ajuntamento solene. Há uma direção dada pela Escritura. E essa direção precisa ser vista. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é culto ao Senhor. Mas diferencie culto público, é uma coisa. Culto doméstico, necessidade esquecida, infelizmente. Precisa ser urgentemente resgatada. Culto individual é a sua devoção com Deus, seu momento de devocional. Leia a Bíblia diariamente, separe um momento para aprender da Escritura. E o culto de vida, saiba, você vive diante de Deus em todo instante. Viva para a glória de Deus, cultue ao Senhor em tudo o que você fizer. E em terceiro e último, que nós trataremos hoje, pressupostos do culto. O primeiro deles é a questão da adoração. Ela tem adoração, serviço, dedicação, obediência e, por fim, Cristo. A restauração que Deus promove na vida do homem o habilita a adorá-lo. Vamos ler juntos aí?
A pergunta e a resposta. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Faltou um acentozinho no é glorificar a Deus. Nós sabemos que o homem foi criado para adoração. É por isso que não existe nenhuma cultura não religiosa que não expressa de alguma forma uma tentativa de adorar um Deus, seja ele transcendente ou imanente. Quando eu falo isso, seja um Deus que não seja físico ou físico. Tem culturas que adoram animais ou esqueletos de ancestrais, ou tem culturas que criam deuses imaginários. Toda cultura busca adoração a algum. Por quê? Porque nós fomos criados para adoração. E a queda nos faz tirar o foco da adoração ao Deus verdadeiro e colocar nas coisas criadas. Romanos 1 fala sobre isso. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. E aí, adorando a criatura ao invés do Criador. E o culto ele pressupõe a adoração. Nós abordamos isso e trazemos 2 exemplos da Escritura que vão falar diretamente sobre a questão do objetivo de Deus para o seu povo, adorá-lo. O alvo da igreja não é a evangelização, o alvo da igreja é a adoração, é o culto. Por que plantamos uma igreja, cidade universitária, e pretendemos em Candeias, ou seja lá em outra cidade? Por quê? É para que o povo seja convocado a adorar o Deus verdadeiro. Isso é evangelização. São os embaixadores do rei convocando súditos para adorar a Deus. Isso é evangelização. Adoração. E o primeiro exemplo é Êxodo capítulo 3, versículos 10 ao 12. Nós temos ainda 8 minutos até 11h40, eu creio que dá para a gente terminar. Êxodo 3, versículos 10 a 12. Alguém lê, por favor, e outro lê Êxodo 5, versículo 1. Tirados, 12 também. Sabe o que é servireis a Deus? Cultuareis a Deus, celebrareis o meu nome neste monte. Deus prometeu a Moisés um sinal. Eu vou dar um sinal para você de que eu te enviei. Vocês vão me cultuar aqui. O povo de Deus foi libertado para o culto. Êxodo 5, 1. Olha a concretização da promessa, a repetição da promessa dita a Faraó. Tem até um hino do Egito, escravo fui, sim, senhor, deixa meu povo ir para prestar-me culto. É isso aqui. Nós fomos libertados do império das trevas para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Olha o cântico de Simeão, não vou ler todo. Lucas capítulo 1, é do versículo 67 até o 75. Mas ele fala assim: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Observe, nós fomos libertados para adoração a Deus.
E culto é a maior expressão de adoração do povo de Deus. Segundo, o culto pressupõe serviço. Vou deixar o relógio aqui para eu não passar de 11h40. Deixar à vista. Serviço. A falta desta visão de que o culto é serviço nos faz querer sair da igreja, do culto público, sendo servidos. Muitos saem da igreja chateados com alguma coisa no culto. Não estou falando de algo antibíblico que foi feito no culto. Saem chateados, por vezes, porque não perceberam que foram para servir. Eu estou indo para servir a Deus. Olha que interessante. Sabe o momento dos cânticos, dos hinos? Você faz parte do único coral que aceita desafinados. Eu acho isso lindo demais. É o único coral que o desafinado canta. Olha, vamos ter uma apresentação ali diante do rei. Quem pode cantar? Todos os comprados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, no momento do cântico, solta a voz, desafinado ou não. Mas isso também não lhe dá o direito de, eu sou desafinado mesmo, não estou nem aí. Não, dê o seu melhor. Pede ajuda. Pede ajuda a alguém da música, me ajude a diminuir um pouquinho minha desafinação, para eu andar um pouquinho mais para o lado. Pede ajuda. Veja, o coral de Deus aceita desafinados, mas não aceita desleixados. Todo mundo tem jeito, viu? Todo desafinado tem jeito. Alguns dão mais trabalho que outros para andar para cantar no tom certo. Como? Então eu vou tentar. Pode cantar, cante, louve ao nome do Senhor. Na Escritura, a palavra para culto é serviço. No Antigo Testamento, não vou ler os textos, vou citar Êxodo 20, de 4-6, quando fala, não os adorarás, nem lhe prestarás culto para os falsos deuses, a palavra lá é, nem lhe prestarás serviço. O texto hebraico é, não lhe darás serviço. Porque culto é serviço. Deuteronômio 4:19 fala também, não incline diante do sol, da lua e das estrelas como os povos pagãos da terra que vocês vão de possuir. Não lhes dê serviço, é a nossa tradução, não lhes dê culto, porque é sinônimo na Escritura, quando se refere ao exercício religioso, culto é a palavra serviço. Aliás, em inglês, os irmãos sabem, né? Que a palavra culto é serviço mesmo, serviço. Abrir um site da igreja americana e você vê lá, serviço não é pedreiro, não, é culto. Culto a Deus, serviço. Alguns textos, se você quiser notar, Salmo 106, versículo 36, quando fala de culto aos ídolos, é serviço. O nosso texto que lemos, Êxodo 3:12, servireis a Deus neste monte. Ali é o quê? Prestareis um culto a Deus neste monte. Sacrificareis ao Senhor aqui. Deuteronômio 6:13 que lemos também, a Ele servirás, a Ele darás culto. E no Novo Testamento, também o termo é conhecido, latria, idolatria, lembram? O serviço a Deus, esse é o termo. Ou serviço aos falsos deuses, o culto a Deus, é esse o termo usado. Tem João 16:2, Romanos 9:5 e Romanos 12:1, vai falar sobre esses termos. Mas ter a consciência do serviço a Deus, certamente vai nos fazer mudar a perspectiva de cultuar o Senhor, de ego, de achar que eu sou o centro,
que eu tenho alguma preeminência no culto, ou que eu não posso participar na leitura, no cântico. Posso, devo, é minha obrigação, porque eu estou prestando um serviço ao nosso Deus. Os últimos 3 são mais rápidos. Dedicação, eu vou apenas ler os artigos 3 e 4 do nosso manual de liturgia, princípios de liturgia. Os crentes, como indivíduos ou famílias, devem ordenar de tal sorte seus negócios ou trabalhos que não sejam impedidos de santificar convenientemente o domingo e tomar parte do culto público. A família, cuide para que sua família toda esteja aqui cultuando ao Senhor. Isso vai mexer no modo como no horário que você dorme à noite do sábado. Isso vai mexer com os eventos que você promove. E às vezes nós erramos quando não estipulamos um horário de encerramento e prejudicamos a participação no culto no domingo e etc. Quarto, conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. O quarto ponto, nós falamos sobre a obediência. É um pressuposto, nós já falamos sobre isso, por isso não vamos... É a ideia de nós adoramos como Deus ordena que adoremos. O texto para você anotar é Deuteronômio 12, do 29 ao 32. Ele vai dizer que nós não devemos cultuar a Deus, falando para o povo no Êxodo, caminhando para a terra prometida. Não cultuem a Deus do modo como as nações cultuam seus falsos deuses. Não tragam para o culto a Deus aquilo que eles trazem. Pode passar aí. Aquilo que eles trazem, é esse o texto. Aquilo que eles trazem para os seus falsos deuses. Não imitem eles. E aí, na parte final, ele fala assim: tudo que eu te ordeno observarás, nada acrescentarás, nem diminuirás. Ele está falando do culto. Não inventem nada no culto, nem tirem, nem coloquem. É do jeito que eu disser. É o que Deus está falando. Não imitem. Esses povos, até os seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Não quero nenhum tipo de imitação no culto. Os neopentecostais têm imitado sal grosso, arruda na orelha, copo d'água e tantos outros apetrechos equivocados. Não imitem, é o que Deus diz, faça o que eu ordeno, nem a mais, nem a menos, é o que eu ordeno. Está aí o porquê de talvez você achar a liturgia presbiteriana muito fechada. É porque você não percebeu que o princípio no presbiterianismo é: nós adoramos conforme o que Deus ordena, nem a mais, nem a menos. Nós erramos às vezes, mas o nosso alvo é este aqui: obediência. Culto pressupõe obediência. Nossa confissão de fé fala de: não cultue com as invenções da cabeça de vocês, nem com as sugestões de Satanás. Depois leia o capítulo 21, o parágrafo 1º, que trata do culto religioso. É o próximo slide. Eu vou passar os slides para os irmãos, e aí os irmãos podem ver com calma os detalhes sobre isto. E, finalmente, o culto pressupõe a pessoa de Cristo. Desde o Antigo Testamento é assim. Cristo é o centro da adoração. Tudo lá no culto apontava para Cristo de alguma forma. E hoje nós cultuamos na pessoa dele. E por que cultuamos no domingo? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Nós celebramos a vitória do Cordeiro. Cristo é o centro da nossa adoração. Que ele nos abençoe. Amém. Nós vamos orar e despedir os irmãos em paz. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, pelo teu ensinamento, porque o Senhor nos deixou como regra de fé e prática. E a nossa oração é para que o Senhor, por misericórdia, aplique em nosso coração, para que o Senhor nos ensine a te adorar como o Senhor requer,
para que o Senhor desperte em nós a necessidade de tratar com seriedade o culto solene, a necessidade de resgatar o culto doméstico, a necessidade, Pai, do exercício individual e da vida diante do Senhor, tendo como pressuposto que o Senhor requer a adoração daqueles a quem o Senhor salva, de que nós prestamos serviço, que devemos obediência plena ao Senhor que nos salvou, que nós carecemos e dependemos de Ti. Dá-nos, por misericórdia, vida aos Teus pés, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Despede-nos em paz e traz-nos à noite para adorar o Senhor, com alegria, com seriedade, conforme a Tua palavra, para a glória do Teu nome, para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.